Com os cinemas fechados, nós temos que apelar agora mais que nunca para o quadro Review Retrô para nós relembrarmos os grandes sucessos do passado. E eu já falei muito nesse canal sobre Olhos Famintos, mas vamos fazer um acordo desde já? Esquece o filme 2 e esquece o filme 3, que na minha opinião são completamente esquecíveis, tão quão é a sequência de Um Drink no Inferno. Então vamos focar no filme 1, ok? Eu me lembro que era o ano de 2001, eu estava no cinema da minha cidade, meio de bobeira, procurando alguma coisa para assistir. Lembrando que nessa época não tinha YouTube, tantos sites especializados para encherem a gente de dicas, e nem mesmo sonhava um dia estar conversando aqui com uma câmera, levando informações do que eu gosto tanto de cinema para vocês. Então, o que a gente tinha era o seguinte, eram alguns trailers, e quando você chegava lá, tava aquele cartaz. Olhos Famintos chegou nessa época despretensiosamente, trazendo um diretor desconhecido para a época, que era o Vitor Salva, mas que conseguiu um apadrinhamento de quem mais que ninguém menos que Martin Scorsese. É isso mesmo, o Scorsese assinou a produção desse filme, mas até hoje existem dúvidas se ele de fato trabalhou ativamente no projeto ou não. Por outro lado, uma atriz promissora para a época, que era a Gina Phillips, tinha feito filmes pequenos, mas muito bonita, e o Justin Lang, que fazia o seu irmão, ou seja, o Daryl. Passado tudo isso a limpo, o filme veio com pouquíssimo marketing em cima. Eu lembro que o trailer ele estreou 2 semanas antes do filme começar a passar, com algumas exibiçõezinhas pequenas da MTV Brasil na época. Eu não me lembro particularmente de ter visto no cinema, mas deve ter passado, claro, como era um grande sucesso antes dos filmes, a gente ia para ver trailer nessa época, mas eu fiquei fascinado pelo pôster. Como desde sempre eu gostei de filme de terror, falei assim, vou assistir esse tal de Olhos Famintos. E o filme ele já ganha você logo de cara, pois tem aquela cena, né, dos dois irmãos, tanto da Trish quanto do Derry, numa estrada deserta, saindo de férias, onde geralmente coisas podem acontecer. Quem nunca teve essa impressão? Ou como passageiro, ou mesmo quando está dirigindo o carro, de você estar numa estrada meio sinistra, um caminho que você nunca fez antes, e ao mesmo tempo que você está conversando ali, você quer, além de descobrir o novo, dá aquele friozinho da barriga, enquanto você não vê muitos carros passarem por você. E é quando surge, né, aquele furgão totalmente enferrujado, sujo, batendo neles, e até então a gente não sabe de fato o que é aquilo, se é um serial killer ou se é um maluco tipo Jason de Sexta-feira 13, ou se é simplesmente um cara tipo Michael Myers de Halloween. Você ficava procurando o que era. E são daqueles pouquíssimos momentos de mistério logo no começo do filme que o diretor te ganha facilmente. Quando o Jasper Skippers, né, o monstrão lá, se safa dos garotos e eles acham a tal igreja abandonada, aquilo é demais, né? O local abandonado, sombrio, e claro, movido pela curiosidade do Derry, ele acaba se enfiando naquele túnel de latão, naquele cano enferrujado, e acaba caindo lá dentro, onde ele vai descobrir toda aquela pilha de corpos, inclusive aquela cena impagável, que ele está do lado do saco, e começa, o saco plástico, e começa a perceber que aquilo é um ser humano. Imagina só, o serial killer que jogava as pessoas toda costurada através de um cano, e você quer descobrir o que é aquilo. Se é um monstro, se é uma forma humana, se é a imaginação dos caras que está acontecendo
com tudo aquilo. Então, o Vítor Salva, na época, o diretor, ele teve uma mão muito boa, pois ele já começou para fazer esse filme, porque ele começou a história muito bem. Ela te envolve, é isso que faz Olhos Famintos até hoje ser um filme muito assistível e que é muito sugerido ainda para quem não viu, tá perdendo, certo? Aliás, só um toque, hein? A partir de agora eu vou começar a dar spoiler que não acaba mais. Se você não assistiu ainda, fica pela tua inteira conta e risco, combinado? Mas, a partir do momento que os garotos saem dali, eles vão ali para uma espécie de pub, de uma lanchonete, que é bem típico dos filmes americanos. E eu lembro que está de dia ainda, mas começa a tocar o telefone. E é aquela tal vidente. Parece que ela não tem um papel tão importante no filme, mas ela que acaba ligando de fato a história entre o monstro, apesar dele já estar atrás dos garotos pelo cheiro, do medo que eles sentem, e os garotos ao próprio Jasper Keepers. E a partir daí tem, sabe, é fenomenal aquela perseguição, quando eu acho sinistro pra caramba, quando chega uma pessoa lá no bar e fala assim, olha, tinha um maníaco, um cara louco, pegando as roupas de vocês do carro e cheirando. Até aí, cara, você não sabe ainda se ele é humano ou o que ele é. Eu ainda tava meio que na cabeça, eu lembro até hoje, a primeira vez vendo o filme. O cara é o Michael Myers da vida, certo? Mas quando ele se revela que os garotos estão sendo escoltados pelos policiais e pega os policiais naquela emboscada ali no meio da estrada, que ele começa a soltar aquelas asas dele, né, e é muito sinistro. Aí você começa a se perguntar, que criatura é essa? É um lobisomem, é um vampiro, é um homem morcego, o que ele é? E aí que eu digo que o diretor foi feliz mais uma vez, porque ele conseguiu nos apresentar uma criatura, embora muita gente diga, inclusive eu tenho um review aqui que eu falo sobre isso, inspirado na tal lenda do Indigo, que é uma criatura que aparece lá desde a época dos índios dos Estados Unidos, mas ele vai além, mesmo sendo trashzão, a maquiagem, as vestimentas, mas ele consegue dar uma identidade de um terror próprio para o monstro. E é a partir daí que aquela perseguição contra os dois meninos toma uma forma ainda mais excitante. Você quer descobrir, você quer saber mais a respeito do Jasper Keepers a partir daí. Você quer saber ali dos dois, se os dois vão se ferrar ou é só um dos irmãos que vai se ferrar. E a partir daí tem toda aquela perseguição. Eu acho muito bacana aquela cena que eles param na casa da mulher, que tem um monte de gatos, e ela não quer dar atenção para os meninos. E aí o monstrão entra lá dentro e ela vai dar um tiro nele, e ele pega a espingarda e você fica naquela intenção, quem matou quem ali? Quando aparece ela meio que pendurada ali, e os caras, daquela loucura, saindo, correndo dali a toda prova. É demais, é um terror que na época a gente não estava assim tão acostumado, esperando por isso, justamente pelo aquilo que eu disse lá no início do vídeo. Era uma produção barata, sem muito investimento de marketing, uma coisa assim em termos de divulgação meio a lá Bruxa de Blair, não tínhamos muita informação, mas quando começa a tomar corpo de verdade, nos ganha até hoje, hein? Mas quando tudo está se infigurando de fato, a gente fica sabendo que aquela é uma criatura que ela desperta para comer carne humana a cada 23 primaveras. Olha só a originalidade dessa história, como eu disse ainda há pouco. Aí você já fica num cagaço total, porque você sabe que o monstro ele é praticamente invencível, e ele está percorrendo aquela região já faz muito tempo, tanto que o Derry acaba reconhecendo um casal que estava sumido desde o baile de formatura, e ele tinha visto a carcaça dos corpos lá daquela tal igreja. Gente, aquilo lá é o castelo dos horrores, né? Aquela cena, apesar de que se hoje você for comparar para efeito especial, é muito mal feito, que você vai ver que é um monte de bonecão de cera lá na parede do subsolo da igreja, mas aquilo para a época, eu fiquei, sabe,
não enjoado, mas eu fiquei impressionado, eu fiquei lembrando daquela cena por vários e vários anos. Mas, decorrente a tudo isso, a partir do momento que os meninos estão se escondendo lá, né, na tal delegacia, o monstro tem que escolher um para levar. Na minha opinião, a hora que ele chega e cheira a irmã e o irmão, a Trish e o Derry, fácil, ele vai levar a Trish, certo? Até então a gente não sabia que é um dos dois que tinha mais medo, e é isso que é legal, o monstro ele se atraía pelo medo, né, pelo feromônio, digamos assim, do medo das pessoas. E por ela ser mulher, não só porque ela era bonita, cheirosinha, etc e tal, mas por ela ser mulher, a tendência seria ela ser a mais medrosa entre os dois. Mas a hora que ele pega o Derry e leva embora, eu desbundei no chão do cinema. Eu falei, meu, caramba, eu não esperava por essa, esperava tudo, né? Até que os dois pudessem se safar ali do monstrão. Mas é essa outra parte tocante que deixa Olhos Famintos muito interessante. Não tem marmeladinha, ou seja, um dos dois se ferrou de verdade. Bom, concluindo a análise do primeiro filme, eu vou falar rapidinho porque que os dois, a sequência dos outros dois não me convenceram. Os protagonistas que deram todo o tom para a trama. O segundo filme, aquele lá do ônibus escolar, é muito trash, a história é uma só. É aquilo que acontece ali, apesar de que o começo eu acho espetacular. Aquela cena do espantalho lá, do garoto sendo levado. Nossa, pensei, puta filmão, cara. Vai superar um, inclusive. Mas depois fica só naquela coisa da perseguição do ônibus escolar, não tem envolvimento. O 3, o diretor já estava ferrado, esse que foi lançado o ano passado. Ele acabou se envolvendo com algumas denúncias de pedofilia, o que fez com que os cinemas não queriam exibir o filme dele, teve problemas na produção, ele tinha até um elenco interessante, o próprio xerife que participou há anos-luz lá do primeiro filme, tinha a promessa de que a Gina Phillips iria voltar para se vingar. Esse seria, ou seja, a Trish, ok? A Gina Phillips é quem fez a Trish, ok? Tinha essa promessa da protagonista do primeiro filme voltar para vingar o irmão e concluir, fechar todo o arco. Mas disse que o cara teve problemas em fechar o contrato dela, ela chegou até a fazer algumas gravações. Quando saiu um teaserzinho há muito tempo atrás, não sei se está no YouTube ainda, dela em casa lá, enquanto ela escuta o barulho, sabe? Mas o diretor, enfim, ele se enrolou todo e acabou perdendo um baita do material para concluir a obra dele. Hoje eu acho muito difícil alguém até fazer um reboot disso tudo. Por isso, vamos ficar aqui nesse review retrô só com o primeiro filme, combinado? E por enquanto, meus amigos, eu vou ficando por aqui, dizendo que foi um imenso prazer voltar a conversar de cinema com todos vocês. A gente se vê nos próximos vídeos. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve.